abençoe para nos conduzir da melhor forma possível e buscarmos orientação melhor sobre determinados assuntos. E já vamos na primeira pergunta, que é para matar a curiosidade do pessoal que está em casa. Espiritismo é religião ou esse termo está errado? Não, a condição do espiritismo, ele em si, ele vem como uma doutrina. Só que a gente vai fazer o entendimento do que seja uma doutrina. Sim. Porque a primeira condição que as pessoas acham é que tudo está dentro, ou é uma seita, ou é uma projeção, onde tudo é ligado a uma religião, mas sem o devido entendimento. Mas então vamos entender o que seja uma doutrina. Doutrina é um conjunto coerente de ideias sustentado por um estudo. Boa. Tá? Então, dentro da condição da doutrina espírita, a gente pode ter por base o quê? A tríade, que seria a religião, tá? Que, como a gente já havia conversado, é aperfeiçoamento moral. A ciência, que é a constatação, e a filosofia, legal. Tá? Que ela vem como base de quê? O conhecimento. Então, a doutrina espírita, ou o espiritismo em si, ele é a estrutura do princípio inteligente, que é o espírito. Que é o espírito. Sim, porque na verdade hoje todos nós tocamos no assunto, caramba, o que eu sou, o que eu sou, o que eu sou. Pleno século XXI, a gente vai entender que existe algo mais dentro de nós, né? Em pleno século XXI, a gente já está por tentar buscar aquela certeza que não estamos sozinhos, que existe esse afluxo de vida existencial, mas não palpável, como a gente compreende aqui nessa trajetória terrena que a gente convive hoje. A doutrina espírita, por exemplo, se a gente for buscar um melhor entendimento, já que só fazendo um pouquinho desses recursos aí, a gente sempre ouviu falar lá atrás, aliás, ouviu não, a história, né? Sobre bruxas, sobre médiuns e coisa e tal. Sim, sim. Então, dentro disso aí, a gente vai buscar uma compreensão de como é que essa coisa começou a acontecer. Então, os estudos, eles vieram em contrapartida para nos mostrar que já em 1828, né? Você está dizendo que em 1828 foi quando surgiu a doutrina? Não, eu só ia buscar um pouquinho mais e quando a gente já começou a tomar uma melhor noção. E quando que surgiu a doutrina? A doutrina em si, veja bem, quando a gente vai falar sobre a doutrina aqui, ela já está com um pouco mais de 166 anos. 166 anos. Que foi, 18 de abril é comemorado o dia, né? Da doutrina espírita, ou seja, do kardecismo. 18 de abril, porque em 18 de abril de 1857 foi publicado o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, que é uma decodificação já de tudo que Allan Kardec nos trouxe, né? Deu à luz ao mundo de um novo recurso. Mas não surgiu em 1857, ela já existia antes. Sim. Como eu já estava abordando um pouquinho, né? Em 1828, o mundo já havia sido abordado por um cidadão de nome Andrew Jackson Davis, lá nos Estados Unidos. Ele já tinha essa capacidade, mas não sabia como manifestar. Mas o mundo tomou noção disso. Mas o mundo